Olá, gente. Gente, hoje é 19 de novembro e eu encerrei hoje a minha leitura da Bíblia, que eu comecei em 2017, e eu gostaria de falar sobre a conclusão que eu tirei de tudo que eu aprendi. Eu li muito atentamente, tanto que eu levei muitos anos e vou continuar, porque eu estou numa fase de aprendizado, isso é muito importante e eu tenho que continuar aprendendo. E eu cheguei a algumas conclusões. Nesse vídeo eu vou falar sobre a conclusão que eu cheguei sobre a verdadeira religião, tá? Porque no mundo a gente tem diversas religiões, todas criadas por homens, né? Ou tipo o cristianismo, por exemplo, que eu fiz parte durante muitos anos, e eu fiquei muito atenta a tudo que eu estava lendo e cheguei à seguinte conclusão: que a verdadeira religião, na verdade, que a gente deve seguir, segundo o que eu entendi pela Bíblia, eu posso estar errada, tá? Eu não sou pastora, eu não tenho um intelecto assim muito bom, tá? Não sou formada em nada, para dizer assim, eu sou aquela pessoa que, entendeu? Mas eu li muito atentamente, pedindo sempre direção ao Eterno, porque o meu interesse é entender as coisas, tá? É entender. E o que é que eu entendi? Eu também, esse tempo todo, eu tenho observado todas as, não todas, mas boa parte das religiões, como as pessoas se comportam, como a minha mesmo, que eu vivi durante muito tempo, o cristianismo, candomblé, umbanda, espiritismo, judaísmo, o ortodoxo e o que eles chamam de nazareno. E eu observando, gente, todas as religiões, eu cheguei à seguinte conclusão: que todos nós, se a gente depender da religião, nós estamos perdidos. Todos estamos perdidos. Porque nelas a gente vai encontrar algumas verdades, mas também vamos encontrar muita mentira, o que causa confusão na mente das pessoas, mantém elas separadas do Eterno, daquilo que ele quis, né, das instruções que ele deixou para a gente seguir, para se aproximar dele. E elas vão distanciando a gente, e a gente não se dá conta disso, né? E é muito bom você observar as pessoas, as religiões, esquece a religião, observe só as pessoas, né? E você vai perceber que elas são iguais a você. Muitas dessas pessoas, todas as religiões têm o lado das pessoas ingênuas, que são manipuladas facilmente, por espertinhos, né? Tem as vítimas. Tem aquelas pessoas que às vezes desde pequena ela segue aquilo, os pais colocaram ela ali, levaram ela para sua religião. Ela idolatra às vezes a sua religião, faz tudo certinho porque ela aprendeu daquele jeito e na cabeça dela é daquela maneira. Ela não faz mal a ninguém, é uma boa pessoa e ela só está cumprindo aquilo que ela aprendeu que é daquele jeito. Em todas as religiões são assim. Tem aquelas que o povo vai só por interesse, tem a turma que vai por interesse, para tirar uma casquinha das pessoas ingênuas, se aproveitar, e é só isso mesmo. Então sempre vai ter os dois lados. Então quando eu percebi isso, né, porque a gente no cristianismo acha que Deus só olha para a gente, né? Quando a gente está lá no cristianismo com a mente fechada, Deus só vê a gente. Nós, o povo evangélico, somos o povo de Deus. E o resto, que se dane. Deus não tem nada a ver com esse povo e acabou. E se eles quiserem ser salvos, que venha para o cristianismo. É o que colocam na nossa mente. E eu vi que é tudo engano. É tudo bobagem, né? Na verdade, Deus tem o seu povo espalhado em todas as religiões. Todas elas ele tem. Não sei como ele vai fazer, como que ele age dessa forma, porque muita gente morre dentro da sua religião, cumprindo direitinho. Eu não sei o que acontece com essas pessoas depois, só o Eterno tem controle sobre isso, tá? Eu não sei como funciona, mas eu cheguei a uma conclusão, né? E não quero ser arrogante, prepotente e dizer agora que todo mundo tem que seguir dessa forma e tem que entender dessa maneira e acabou. Não é assim, tá? E eu percebi o seguinte, uma coisa que a gente tem cada vez
falado menos, ouvido menos das pessoas, desses líderes espirituais, é o amor ao Eterno, ao Criador de todas as coisas, o Eterno, né, o Senhor, o nosso Deus, o Deus dos Hebreus, aquele Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É amar esse ser acima de todas as coisas, até mais do que o filho dele, Yahushua. Quando ele fala amar ele acima de todas as coisas, é ele mesmo. E vocês perceberam que cada vez menos as pessoas falam menos sobre isso? Parece que a gente está esquecendo. É o mandamento mais importante. Quando a gente consegue cumprir esse mandamento, a gente consegue ir lutando todo dia para cumprir todos os outros. Né? Que vem logo em seguida, amar o próximo como a gente mesmo, que não é uma tarefa fácil, mas a gente tem que lutar todos os dias por isso. Acreditar no sacrifício do Cordeiro. E quando eu falo o Cordeiro, eu estou falando do Filho verdadeiro, Yahushua, tá? Eu não estou falando do ídolo fabricado, aquele do dia 25 de dezembro. Me perdoe você que fica muito ofendido quando eu falo isso, mas eu fui chamada para falar a verdade. Eu preciso falar para você, ainda que você não goste. Tá bom? Eu estou falando do verdadeiro Cordeiro, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Tem que crer no sacrifício dele, né? E amar o nosso próximo como a gente mesmo, ajudar como a gente pode, né? E para mim essa é a verdadeira religião. Não tem outra. Então, se você busca cumprir as palavras do Senhor, outra coisa também. Eu percebi que a palavra do Eterno não existe essa de velha e nova aliança. Existe a palavra do Eterno, ela é completa. Ela é completa e tanto o antigo como o novo são instruções importantes para a gente seguir. Existem muitas coisas que a gente não precisa mais seguir no Antigo Testamento, sim. O Eterno ele estabeleceu, porque ele pegou um povo bruto, um povo que não conhecia de leis, e ele teve que criar várias leis, várias coisas ali, para educar aquele povo, né? Porque eu percebi que até sobre higiene pessoal, ele teve que ensinar, eles eram brutos mesmo. Hoje a gente já vive num mundo um pouco diferente, né? Onde a gente entende mais isso. E com certeza isso já veio passando desse povo que Deus instruiu sobre higiene, sobre tudo isso, né? Era um povo que só vivia em guerra, parece que viviam como animais selvagens, né? Então, tem coisas que a gente não precisa, porque para isso tem a justiça aí agora, né? Para fazer as leis serem cumpridas. Então, a gente já entende muito dessas coisas e não há necessidade. Fazer sacrifício de animais a gente também não precisa, porque o Filho de Deus ele já fez o sacrifício. Então não há necessidade, a gente só tem que crer no sacrifício dele. Né? Eu anotei algumas coisas, vou ver se eu esqueci de alguma coisa. Então, eu acho que é só isso. Tem algumas coisas aqui, mas talvez não tenha muita importância. É só para eu mesma. Então, gente, foi a conclusão que eu cheguei. Outra coisa também que a gente tem que lutar incessantemente é como é o nome? Lutar para ter os frutos do Espírito, né? Que é outra coisa que não se tem muito falado hoje em dia. Hoje em dia o evangelho é só falado sobre animar o povo, né? Vamos animar o povo, é palavra de conforto, é palavra de amor, e a gente está se esquecendo disso, que é muito importante. Então, você quer agradar o Criador, você quer se aproximar dele, ame ele acima de todas as coisas. Aceite o sacrifício do filho dele, o verdadeiro. Pesquise sobre isso, vá para o seu quarto, pergunta ao Eterno sobre esse assunto, tá? Não adianta ficar revoltado, não adianta desprezar as coisas e fechar os olhos e tampar os ouvidos e não querer entender, que isso é muito sério. A sua salvação depende de tudo isso, tá? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu tenho lutado muito com isso e eu me sinto falha nessa parte aí, mas eu tenho lutado sobre isso.
né? Não ame ídolos, não coloque ninguém acima do Criador. Quem ama o Criador acima de tudo não ama ídolos. Cuidados com entidades pagãs, cuidados com times de futebol. Nem a sua família você pode colocar acima do Criador. Se a tua família, seja lá quem for, filho, pai, esposo, esposa, te forçar a escolher entre o eterno e eles, escolha o eterno, porque ele tem que estar acima de todas as coisas. Ele é o Criador maior, ele é o dono da tua vida, ele que te deu a vida, ele que pode tirar a vida a hora que ele quiser, e é a ele que devemos todo amor, todo respeito, toda adoração, tudo que ele merece como nosso Pai maior. Esse é o verdadeiro. Comece por aí, irmão. Comece por aí, com o primeiro e mais importante mandamento: amai o Criador, o eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, acima de todas as coisas. Essa é a verdadeira religião, começa por aí. Quando você começar aí, você começou a encontrar a verdadeira religião, tá? Esquece tua religião, meu amigo. Esquece que a tua é a melhor e que a tua vai te levar para o céu e que não tem para ninguém. Esquece. Todas as religiões foram criadas por homens para causar confusão na mente das pessoas, para afastar a gente do verdadeiro evangelho, daquilo que Deus quer para nossas vidas, sem que a gente nem se dê conta. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Eu te agradeço a você que assistiu o vídeo, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.